está feliz diz amém. Ó, isso aí, gostei de ver. Vamos cantar então, bem alegres então, porque a gente está aqui para dar sabor, né? Nós somos o sal da terra, e o sal é para dar sabor, o sal é para alegrar a vida, o sal é para dar um ânimo naquilo que está sem gosto, naquilo que está ruim. Então vamos alegrar, vamos cantar que nós somos o sal da terra. Jesus nos deu essa missão, o seu amor compartilhar. Somente entraremos em ação se o amor de Deus nos motivar. O seu poder nos moverá e assim iremos repartir. O amor de Deus é a verdadeira paz e a doce esperança no porvir. Bem bonito, todos juntos. Vós sois o sal da terra. Amém. Vós sois o sal da terra, restaurando o sabor e a alegria de viver. Vós sois o sal da terra. Só a igreja está cantando, bem bonito, hein? Pode ser mais forte. Todos juntos. Saber a todos perdoar, querer a todos aceitar, revela a grandeza do serviço e aponta para o Salvador. Vós sois o sal da terra, vós sois o sal da terra, restaurando o sabor e a alegria de viver. Vós sois o sal da terra. Que bom é quando a gente canta junto e quando a gente canta em pé também. Em pé é diferente, né? Dá um ânimo melhor. A gente canta, a voz sai mais bonita. Então vamos cantar sobre um santuário no templo. Vamos ficar em pé. Vamos cantar aqui sobre esse santuário que o Senhor fez para mim e para você.
um sábado a outro vamos juntos adorar na eternidade diante da beleza de tua face. Entro no teu templo, santuário no templo, quero te adorar como tu desejas, quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos, aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Entro no teu templo, santuário no templo, quero te adorar como tu desejas, quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos, aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. A igreja, a capela agora. Entro no teu templo, santuário no templo, Quero te adorar como tu desejas, quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos, aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Senhor nosso Deus, graças te damos porque tu és maravilhoso. Pedimos que o Senhor habite em nós agora, Pai. Que o seu Santo Espírito se mova em nosso meio. Senhor, abençoe a nossa vida, abençoe os dízimos, as ofertas, os doadores. Que o Senhor se possa fazer presente aqui agora, Senhor. Te imploramos em nome de Jesus. Amém. Olha, o Luca foi o primeiro, hein? Que legal, que bom, venham! Eu sei que hoje tá frio, que tá legal ficar perto da mamãe, do papai, bem juntinho para não ter frio. Vem pra cá. Ai, que gostoso. Ah, muito bem. Então tá bom, olha só. Muito bem, que bom ver vocês num sábado frio, mas gostoso. Vindo para a igreja, Jesus deixa o nosso coração bem quentinho, né? Eu confesso que estava com muita saudade desse momento. Vim aqui contar história, sabia? Eu gosto de contar história e gosto de contar sábado para vocês. É bom. E hoje eu vou contar uma história, sabe de quem? Da Joana. Vocês conhecem a Joana? Não? Não conhece? Conhece? Bom, não sei, mas antes eu preciso treinar com vocês uma frase. E a igreja pode treinar junto comigo também, tá bom? A frase é assim, ó. Eu vou. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Eu vou. Quem gosta de aniversário, levanta a mão. E quem gostaria de ir numa festa bem gostosa, diz eu vou. E fraco, ninguém vai numa festa assim. Vou perguntar de novo. Vou perguntar de novo. Quem gosta de ir na festa bem legal, fala eu vou. Ah, sim, tá melhor. Então tá bom. A Joana era uma menina muito prestativa. Jojo, se você estiver escutando a gente, essa história me lembrou de você, hein? E a Joana era uma menina prestativa e muito amorosa. Ela tinha acabado de se mudar, sabe para onde? Para um prédio.
Quem mora em prédio aqui, levanta a mão. Eu não levanto. Você mora num prédio? Num condomínio de apartamento? Quem mora no apartamento? Eu não moro não. Mas eu sei que quem mora no apartamento tem às vezes um monte de escada para subir e para descer, não é mesmo? Mas tem uns apartamentos que também tem elevadores, não é isso mesmo? Olha, no apartamento da amiga tem escada e elevador, olha que legal. Agora deixa eu contar uma coisa para vocês. É mesmo? E você já desceu as escadas do seu elevador? Ou do seu apartamento? Me confundi. Sim. Você lembra quantos degraus tinha? Claro que não. Eram muitos ou poucos? Muitos. Qual é o andar que você morava no seu apartamento? 8. No 8º andar. Ih, era muitos degraus. Você mora em que andar? 3. No 3º andar. É menos degrau, né? A Joana morava no 4º andar daquele prédio. E a Joana estava muito feliz. Sabe por quê? Porque ela tinha acabado de se mudar para lá. Então era tudo novidade. Ela gostava de chegar assim, ó, na varanda do apartamento dela, e ela olhava para lá e via o lago, via várias casinhas, via os carros passando, via crianças brincando no parque. Ela achava tudo aquilo muito legal. Mas sabe, a mamãe da Joana, ela precisava muito de ajuda naquele apartamento novo. Então, tudo que precisava, a Joana ajudava. A mamãe falava assim: Joana, preciso arrumar as camas. E logo ela falava: eu vou. Ih, essas Joanas aqui, ó, nada. Vamos lá? A mamãe falava assim: Joana, preciso de ajuda. Eu vou. Ai, a Joana era muito prestativa. E sabe, a mamãe às vezes não, né? Sempre a mamãe lava roupa, não lava? Na minha casa eu lavo bastante roupa. A minha filha usa bastante roupa e eu também. E roupa suja a gente pode vestir de novo? Não. A mamãe de vocês também lava, não lava? E o que ela usa para prender a roupa? Prendedores. E um dia, sabe o que aconteceu? O prendedor caiu lá embaixo na rua. E eles não podiam ficar sem os prendedores. E a mamãe falou assim: puxa vida, o prendedor caiu. O que a Joana respondeu? Eu vou buscar. E a Joana desceu, sabe quantos andares? 4 andares. Sabe quantos degraus ela desceu? 72. Foi. Ainda bem que ela era uma jovenzinha. Ela desceu super rápido, buscou o prendedor e subiu rápido também. Aqui está, mamãe. Ufa, peguei o seu prendedor. Obrigada, minha filha. A mamãe ficou muito feliz. Mas sabe o que aconteceu? Bateu uma fome na Joana, bateu uma fome na mamãe, e a mamãe começou a fazer, sabe o quê? O almoço. Quem gosta de ajudar a mamãe na hora do almoço? Eu gosto também. Apesar de ser grande, a minha mamãe faz almoço. Eu ajudo a minha mamãe a fazer almoço. E sabe, às vezes a gente descasca a cebola, corta a abobrinha, tira a casca de uma laranja, tira a casquinha do alho, e o lixinho vai juntando, não é? E se junta muito lixo, como é que fica a casa? Ó, cheiroso, né? Um cheiro gostoso. Ah, não é? É um cheiro ruim que fica quando tem lixo acumulado. E sabe o que a mamãe falou? Joana, eu preciso de novo da sua ajuda. Pode recolher os lixos do banheiro e o da cozinha e levar lá embaixo? E ela logo falou assim para a mamãe: eu vou, mamãe, eu vou. E sabe, dessa vez a Joana, estava com um pouco mais de dificuldade de descer os 72 degraus. Ela chegou lá, um pouco cansada, mas ela teve que subir de novo, né? Afinal de contas, ela não morava na rua, e subiu de volta. Sabe o que aconteceu? Ela sentou para descansar.
tá? Como muitos acreditariam, porque 72 andares, ou degraus, é muita coisa, né? Pois bem, passou o dia e lá no lugar onde a Joana morava, era um pouco mais frio que o nosso. E sabe, estava começando a ficar gelado o apartamento. Mas tinha uma parte que a Joana gostava muito daquele apartamento. Além da sacada que ela via sempre as crianças e tudo mais, tinha uma coisa que deixava o apartamento bem quentinho. Era uma lareira. Mas a lareira na casa da Joana não funcionava com a energia elétrica. Porque ela funcionava com fogo. E o fogo precisa de madeira. E ela falou: Joana, preciso da sua ajuda de novo. É, mamãe. Tá bom. O que é que eu preciso fazer, mamãe? Precisa buscar lenha, minha filha. Porque logo vai anoitecer. E a nossa casa vai ficar gelada. Ai, mamãe, não pode ser daqui a pouco, depois um pouquinho. Eu estou tão cansada. Eu desci muitas vezes até lá embaixo para pegar as coisas e levar as coisas. Filhinha, é que se a mamãe parar agora, a mamãe vai atrasar todas as outras coisas. Tá bom, mamãe. Dessa vez o eu vou da Joana não foi um eu vou tão rápido e nem tão feliz. Ela falou: eu vou. E lá foi a Joana, descendo 72 degraus e voltando com aquele peso das madeirinhas. Muitos dias se passaram, muito tempo se passou, e a Joana subiu e desceu aqueles andares e aqueles degraus muitas vezes. E quando ela ficou grande, ela ganhou um convite muito especial. Será que ela disse, eu vou? Ou ela disse, tá bom, eu vou? Ela disse com muita alegria no coração, eu vou, Jesus! Eu vou falar do seu amor para todas as pessoas que precisarem ouvir. Ela foi chamada para ser missionária. E como missionária, eu tenho certeza que ela subiu e desceu muitas escadas na vida. Mas todas elas, ela falou um eu vou com o coração alegre. Sabe, todos os dias nós temos coisas para fazer. E todos os dias Jesus fala para a gente, vem me ajudar. E como é que você vai dizer o eu vou para Jesus? Feliz ou triste? 1, 2, 3 e... eu vou! Bem alegre. E eu espero, igreja, que vocês recebam um convite. E com o seu coração alegre também diga, eu vou para tudo aquilo que Jesus te pedir. Nesse momento, crianças, a gente vai passar um vídeo aqui para vocês. Eu acho que vocês já sabem do que se trata. E quando terminar, eu quero escutar, hein? Um eu vou bem contente, bem feliz. Presta atenção que vai passar lá na televisão. Muito bem, olha só. Quem é que quer ir na escola cristã de férias? Fala eu vou bem forte. Eu vou! Então tá bom. A tia Z está entregando para vocês agora a fichinha da inscrição. Você vai levar para casa, você vai pedir para a mamãe preencher e vai trazer de novo para a tia Mi, para a tia Tati, para a tia Z, para quem for da escola sabatina, tá bom? Papais, mamães, vocês precisem de mais algumas fichas de inscrição. Procure o pessoal do Ministério da Criança. Eles terão prazer em dar as fichas de inscrições para que vocês também tragam a outras crianças para conhecer a Jesus.
crianças, nesse momento, a gente bem quietinho vai voltar para o lugar com a mamãe e com o papai. Bom? Bem devagarzinho, sem correr. A voz do Senhor, a voz do Senhor. Provai e vede. História de hoje: anjos ou policiais? Aos 8 anos, minha vida tomou um rumo diferente. Provei a maconha, a cocaína, o álcool, as drogas. Me envolvi com gente que não devia. E aos 12 anos, pela primeira vez, fui preso. E aí comecei uma vida de delinquência. Comecei a assaltar caminhões de bancos, de alimentos, de laticínios. Fui preso e condenado a 12 anos. Foram muitos anos de cárcere, os quais foram de sofrimento para mim. Não vi meus filhos crescerem, não vi a minha esposa por muito tempo. Estive recluso, castigado e golpeado. Porém, de todos os anos que estive ali, de alguma forma pude tirar algo de bom. Ter escutado a palavra de Deus. Depois de todo esse sofrimento, ao cumprir 9 anos da minha condenação, tive liberdade por boa conduta. Depois de haver conhecido o Senhor, saí da cadeia para ver meus filhos, para ver minha esposa, mas não parei por aí. Depois que saí do cárcere, segui delinquindo, segui me drogando, até que chegou uma pessoa à minha porta para dar estudo. Era uma pessoa adventista. Era uma irmã consagrada ao Senhor. E ela começou a dar-me estudos todos os dias em minha casa. Quando eu conheci o Senhor, aceitei a Cristo como meu Salvador, me batizei e tomei uma decisão com o Senhor sobre a minha vida e o meu lar. E reclamei as promessas do Senhor. E lhe disse que se eu fosse sua filha, que ele transformasse a vida do meu esposo. E se não, que ele o afastasse de mim, porque eu sofria, porque eu o amava. Até que uma noite, às 4 horas da manhã, chegou um carro de polícia com 2 policiais estranhos. Eles tinham cabelos compridos, óculos escuros, não traziam armamento. Puseram a mão no meu ombro e me disseram: tudo que você faz aí é roubando, como delinquente, drogando-se. Tem a sua esposa aí, na casa sozinha. A mão do Senhor fará coisas grandes e maravilhosas que você não conhece. A partir deste momento, tomei a decisão de me batizar. Eu me batizei no dia 24 de dezembro. Eu também propus no meu coração fazer algo a mais para o Senhor. Por ele não podia fazer nada. Porém, o Senhor transformou sua vida de tal maneira que ele era um homem novo. E notava-se em seu rosto, em seus olhos, a alegria e o gozo que havia desde então. E, para mim, igual, creio que vai me faltar vida para agradecer ao Senhor o que ele fez em nossas vidas. Como em país extraño me encontré sin ti. No entendía el idioma ni las cosas que viví. Y
corre a buscar sin ver tu rostro entre la gente. Y aún sin conocerte, convencido estaba de encontrarte a ti. Depois que gravamos o nosso testemunho no Provai e Vede, intitulado Anjos ou Policiais, nós continuamos pregando o Evangelho por todo o nosso país, o Chile. E assim a minha esposa e eu temos estado trabalhando para trazer mais almas a Cristo. Esses anos com Deus têm sido os melhores que tivemos. Por isso eu quero te motivar, irmão, irmã, se ainda há dúvidas de se entregar a Cristo, não é mais momento de estar aí vacilante com indecisões. Quero incentivá-los a que se decidam por Jesus. Junto com a minha esposa, lhes dizemos: provai e vede. E agora eu os convido para este momento especial de adoração e louvor através dos dízimos e das ofertas. E desejo que Deus os abençoe ricamente. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. E por isso em gratidão vou devolver com meu louvor, devolver em adoração, vou devolver com minhas ofertas, enquanto forem de coração, vou devolver com meu serviço, enquanto fôlego existir, pois reconheço que tudo de bom provém de Deus. Tudo que há de bom em mim pertence a Deus. Tudo que há de bom em mim pertence a Deus. Tudo que há de bom em mim pertence a Deus. E por isso em gratidão vou devolver com meu louvor, devolver em adoração, vou devolver com minhas ofertas, enquanto forem de coração, vou devolver com meu serviço, enquanto fôlego existir, pois reconheço que tudo de bom provém de Deus. Pois reconheço que tudo de bom provém de Deus. Sábado. Que bom que você escolheu hoje estar na casa do Senhor. Que Deus possa abençoar ricamente a família de cada um de vocês aqui hoje.
E estou aqui para contar um pouquinho para vocês da nossa semana que a gente teve aqui. Tivemos uma semana muito abençoada, todos os dias nós tivemos um culto, uma semana com mensagem musical, com brindes, nós tivemos muitos brindes, as pessoas levaram várias coisas, né, seu Walter? Seu Walter veio 2 dias e ganhou 2 dias, gente. Então, foi uma semana muito abençoada e hoje também nós estamos encerrando aqui a nossa semana de oração de evangelismo da mulher e queremos apresentar para vocês hoje quem vai dividir a palavra conosco, né, Glácia? Isso mesmo. Para fechar uma semana abençoada, nós temos aqui a nossa pregadora. Por favor, Elaine, venha aqui. Para uma paulistana da Gema. Ela é Elaine, casada, funcionária da APS, ela é coordenadora do Departamento de Educação. Que Deus a use muito como instrumento para falar ao nosso coração hoje, Elaine. Tá? Que Deus abençoe você na sua tarefa. A Tice também tem uma... A gente tem uma lembrancinha aqui, né, gente? Já que ela se dispôs a vir até aqui a nossa igreja para dividir conosco. Professor Hamilton que me indicou, obrigada pela indicação. Professor Hamilton, temos uma lembrancinha para Elaine. Tem que abrir que o pessoal gosta de ver, Elaine. Gente, ó, semana passada falaram que eu tinha bom gosto, hoje também. Tá suspeito. Tem mesmo. Aí, bom, eu também quero agradecer muito todas as pessoas que participaram. Como eu comentei aqui, tivemos uma semana muito abençoada, todo dia um pregador, mensagens musicais. Ontem nós fechamos com chave de ouro, com um casal aqui cantando lindamente para nós. Mas também tivemos todos os dias aqui as nossas recepcionistas. E eu queria convidar aqui a Rose e a Neide. Gente, todo dia chegava aqui, já estava o chá bom, que a gente teve chá também. Teve chazinho, teve biscoito, né? E a Neide um dia preparou crentão, estava bom, preparou chazinho de leite de amendoim, foi top, hein? Chá de laranja, gente, cada dia tinha um sabor diferente aqui, só quem veio que conseguiu aproveitar tudo isso. E eu gostaria de agradecer esse envolvimento e a dedicação das duas, que todo dia já estava aqui, 8 horas da noite, dando uma lembrancinha para elas também. Deus possa abençoar. Uma para você, uma para você. Bom, gente, então, no primeiro dia, só recapitulando aqui os nossos temas, né? Nós tivemos Jesus, o meu restaurador. Depois tivemos águas que restauram pela fé. Na segunda-feira, restauração do casamento. Na terça-feira, restauração que torna as pessoas cidadãs do reino dos céus. Na quarta-feira, a restauração que transforma em fonte para outros, como é importante a gente também ser a fonte para outras pessoas. Depois, restauração até do impossível. Ontem nós tivemos restauração eterna e hoje nós vamos ter a restauração para o sedento. Então, que Deus possa abençoar hoje a Elaine. E agradeço o envolvimento de toda a igreja que apoiou o Ministério da Mulher para que essa programação pudesse ter ocorrido da forma que foi, apesar do frio e da chuva que nós tivemos em alguns dias. Tínhamos pessoas aqui na igreja que aproveitaram para receber toda a bênção que foi essa semana.
Deus possa abençoar cada um. Restaura. Aos amigos que estão conosco nesta manhã, gostaria de convidá-los neste momento para que se coloquem em pé para orarmos ao Senhor. Querido e bom Deus, nós louvamos o Teu nome, porque Tu és o nosso Deus, Criador, mantenedor e restaurador. Agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que temos de estar em Tua santa casa de oração neste sábado.
a oportunidade que temos de te encontrar e também encontrar os nossos queridos amigos e irmãos. Pedimos que esteja conosco, que abençoe esse culto, que seja para a honra e glória do teu nome e que possa, Senhor, atender à necessidade dos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Antes de abrirmos a palavra essa manhã, convido a todos a acompanharem comigo um testemunho que será agora projetado. Há 23 anos atrás, eu frequentava outra denominação, mas eu sempre buscava um sentido para a vida. Eu sempre buscava a presença de Deus, entender por que eu estava nessa terra e o que aconteceria comigo depois. Foi aí que eu estava numa fase budista, porque eu já tinha passado por outras fases religiosas. Mas na minha fase budista, eu decidi que eu iria para a Índia, para o Tibete. Nesse momento, quando eu estava me dirigindo a uma agência de turismo para comprar a passagem, eu passei por uma igreja e fiz uma breve oração e pensei assim: na Índia não tem Jesus. Quando eu parei no próximo semáforo, veio um aleijado na minha direção e ele era muito doente. Ele, além de não ter os 2 braços, ele não tinha as 2 pernas e era uma figura muito diferente. E ele não olhava dentro dos meus olhos, mas eu podia perceber que a esclerótica dele, que é essa parte branquinha do olho, era muito branca e ele não olhava para mim. Aquela imagem me deixou assim de forma muito constrangida. Eu logo peguei um dinheiro, entreguei para ele e ele, com toda a dificuldade pela sua condição física, ele conseguiu tirar um pequenino livro da sua bolsinha e me entregou, que estava escrito assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Eu senti uma coisa diferente, eu já vinha sentindo com o encontro com o aleijado. E eu decidi que eu não iria comprar a passagem para a Índia. Naquele dia eu encontrei a minha psicóloga. Eu não sabia que ela era adventista, mas eu sabia que ela orava por mim. Mas naquele dia, quando eu contei a história, ela perguntou para mim se eu gostaria de estudar a Bíblia, que ela não deveria falar sobre isso num setting terapêutico, mas ela achava que aquela pessoa teria sido um anjo. E no dia seguinte eu já fui para a igreja adventista que eu frequento até hoje, e quando eu entrei no culto, tocava uma música muito linda chamada O Senhor Está Aqui. E eu tinha certeza que o Senhor estava lá. E eu me senti muito acolhida pelas pessoas. O sermão tinha sido dirigido para mim. As pessoas que me abraçavam eram muito doces, eram muito acolhedoras. E eu decidi voltar à tarde, porque teria uma palestra sobre profecias. Uma senhora sentou ao meu lado, perguntou meu nome, me acolheu de uma forma também muito doce e chamou um dos diáconos para que me desse um dos livros importantes da igreja naquela época, chamado As Profecias do Apocalipse e o Terceiro Milênio, do Alejandro Bullion, o qual eu li das 19 a 1h da manhã, inteirinho. E quando eu fechei o livro, eu pensei, eu nunca li uma coisa tão lógica na minha vida. Acho que era o que eu buscava há tanto tempo. E foi assim que tudo começou. Minha mãe, com 80 anos, ela resolveu estudar a Bíblia com a mesma obreira que me deu aula. E depois de 2 anos de estudo, com 80 anos, mamãe se batizou. Papai se batizou com 90 anos. Os 2 já são falecidos, mas eu sei que vou reencontrá-los no céu. Eu sou médica, não trabalho na obra diretamente, mas faço trabalho missionário no meu consultório e faço o possível para que mais pessoas encontrem Jesus. Deus é um Deus maravilhoso. O Espírito Santo, ele trabalha de forma individual. Ele sabia que para me converter teria que ser por meio de livros, porque eu adoro estudar, eu gosto demais de ler. E vieram 2 livrinhos. Um livrinho que talvez um anjo tenha me entregado, muito pequenininho. E depois um livro muito maravilhoso, que é sobre as profecias do Apocalipse.
nós temos que ter isso em mente, que o Espírito Santo é que faz a obra, ele que atua individualmente nas pessoas. E a nossa missão qual é? É a missão de servir de ponte entre o Espírito Santo e as pessoas que vão ser acolhidas e escolhidas para conhecerem a Jesus. Pode ser por meio de uma música, de uma palavra, até de uma receita de doce, mas sempre com muito amor e carinho. É assim que o Espírito Santo atua. Comigo, provavelmente foi por meio da intercessão que a minha psicóloga fazia por mim. Eu nem sabia que ela era adventista, mas eu sentia muito amor e eu tinha certeza que a sabedoria dela vinha do céu. E é assim que nós devemos ser. Nós temos que ser luz do mundo e representar o céu para essa humanidade que está tão sofrida agora. Que lindo testemunho, né? É esse Deus que restaura vidas, que está conosco aqui nesta manhã e que tem aí nos tomado em seus braços todos os dias. Aliás, quero agradecer aqui, antes de iniciarmos a mensagem, a Ticiane pelo convite e dizer que o professor Hamilton, então, é corresponsável por tudo o que acontecerá nos próximos minutos, tá bom? Então, a gente divide a responsabilidade ao final do culto. Queridos, mas que bênção essa semana de oração que vocês tiveram, né? Uma semana de oração, de evangelismo, do Ministério da Mulher. E a proposta dessa semana foi justamente apresentar Jesus Cristo como o Deus vivo. Por isso, escolhido o Evangelho de João. Por isso não foi usado nenhum dos outros evangelhos que existem na Bíblia. Porque João, ele escreve para os cristãos com a intenção de apresentar Jesus como Deus, né? E aí, assim, fazendo uma breve retrospectiva, de repente você perdeu alguma coisa aí nos dias anteriores a hoje, mas fazendo uma breve retrospectiva de uma linha cronológica que a semana apresentou e que eu entendi que o propósito tenha sido esse. No sábado passado, nós começamos essa semana falando sobre João Batista. João Batista, aquele que prepara o caminho, e era esse o propósito mesmo da semana de oração. Começar a semana com João Batista, preparando o caminho dos nossos corações para recebermos Jesus Cristo, o Deus encarnado que veio a esse mundo e morreu por cada um de nós. Depois, ele apresentou os primeiros versos do livro de João, que diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e esse Verbo era Jesus Cristo. E então ele mostra ali Jesus Cristo nas bodas de Caná, um Jesus Deus capaz de restaurar qualquer problema de relacionamento que tenhamos, inclusive naquele círculo mais íntimo da nossa vida, que é a nossa família, né? Depois ele se encontra com Nicodemos. E ele mostra aqui um Deus disposto a restaurar a vida dos religiosos que estão dentro da igreja, mas nem sempre ao lado de Deus. E então ele se encontra aqui com a mulher samaritana, uma mulher que tinha muitos pecados em sua vida, que vivia à margem da sociedade, mas que Jesus diz que era para restaurar a sua vida que ele tinha vindo a esse mundo. Temos aqui então Jesus como o pão da vida, que sacia a fome de todos aqueles que estão nessa terra sofrendo as agruras desse mundo. E ontem então, Jesus aí como restaurador da fé. Restaurador da fé naquele episódio em que ele anda sobre as águas para se encontrar com os discípulos, né? Principalmente com Pedro ali. E hoje nós chegamos então no capítulo 7. Nós temos aí a semana finalizando no capítulo 7. Então, nós estudamos durante toda essa semana alguns episódios, né, alguns recortes dos 7 primeiros capítulos do livro de João. E nós chegamos aqui no capítulo 7. Esse capítulo, ele já inicia com uma certa tensão. Porque Jesus, ele não estava mais só sendo perseguido, mas Jesus agora estava sendo perseguido para ser morto. Capítulos anteriores, ele havia realizado uma cura num sábado, e aquilo havia
causado um contexto muito perturbador nos judeus daquela época. E aí nós iniciamos aqui o capítulo em que nós vamos ter ali a festa do tabernáculo, uma das 3 principais festas dos judeus, em que todos eles iam para a Judeia, e Jesus, nesse contexto aqui, ele diz o seguinte: olha, eu não vou. Vocês podem ir à festa, vão todos para a Judeia, mas Jesus deveria estar no meio daquele povo, deveria estar indo também para essa festa. Mas Jesus disse: eu não vou. E essa razão, a razão dele, apresentada por ele para não ir, era justamente essa: eu sei que estão me procurando. E como estão me procurando e ainda não é a minha hora, eu não vou com vocês à festa. E nós vemos aqui, ele permaneceu então, durante esse período, na Galileia. E todo o povo, então, inclusive a sua família, foram para a festa dos tabernáculos, ou festa das cabanas, né? Essa festa era uma festa muito interessante, porque diz alguns estudiosos que, na verdade, ela representava ali o passado, o presente e o futuro, né? Eles faziam ali a festa no período logo após a colheita, celebrando e agradecendo a Deus pelas bênçãos que Deus havia dado. Essa festa remetia ao passado, aquele período em que o povo tinha saído do Egito e havia passado ali tantos anos pelo deserto e sido então alimentado por Deus, pelo pão do céu, pela água que brotava da rocha. O período em que eles habitavam em cabanas, porque eles eram nômades, e então por isso também chamado Festa das Cabanas. Então nesse período o povo se reunia todo na Judeia, montava as suas cabanas e habitavam essas cabanas por um período de 7 dias. Aqui diz que essa festa ela durava cerca de 7 dias. E durante esse período o que eles faziam? Os sacerdotes iam até o tanque de Siloé, pegavam água de Siloé e levavam todos os dias essa água até o templo. Então, nesse contexto, nós vemos todo o povo se dirigindo para essa região da Judeia e Jesus ficando para trás. Jesus disse: não, eu não vou à festa, eu vou ficar aqui. Nesse momento, acontece aqui três fatos interessantes, 3 momentos interessantes aqui de Jesus, né? Primeiro, nós vemos aqui, nos primeiros versos, que os irmãos de Jesus, eles abordam Jesus e usam algumas palavras interessantes. Veja só, no verso 3 do capítulo 7. Dirigiram-se, pois, a ele, os seus irmãos, e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Então, veja só, Jesus disse: eu não vou. Os irmãos insistiram: não, mas espera um pouquinho. Se você quer ser conhecido, se você precisa estar onde a multidão está, e agora sim, todo mundo vai estar reunido na Judeia, você tem que ir com a gente, né? Como diz popularmente hoje em dia, o artista está onde o povo está. Então era isso que os irmãos de Jesus estavam dizendo para ele. É claro que assim, todo esse contexto estava recheado de razões até egoístas e muito humanas, né? Talvez os seus irmãos já soubessem, por exemplo, do episódio que havia acontecido há pouco, em que Jesus havia ali conversado com os seus seguidores, com os seus discípulos, e dito ali, né, do seu sangue, né, do seu corpo, de comer o meu corpo e beber o meu sangue. E depois de todo aquele discurso diferente, as pessoas deixaram Jesus. Então, os irmãos estavam nesse contexto entendendo que, de repente, Jesus já não era tão popular como antes. E
queriam então mostrar para Jesus que era uma oportunidade dele recuperar ali a sua fama, né? Afinal de contas, assim, se você quer ser famoso, você precisa estar onde todo mundo está. Mas Jesus disse: não, não é a minha hora, vocês podem ir e eu vou permanecer aqui na Galileia. O interessante é que, assim, foi um contexto estratégico de Jesus. Jesus, então, ele permaneceu ali até mais ou menos a metade dessa semana. E aí, ele, então, chega à festa lá na Judeia. E aí, lá no verso 14, nós vemos o seguinte, olha: corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe este letras sem ter estudado? Então aí na metade da festa, Jesus chega na Judeia. E no meio do povo ele se reúne ali, na região externa do templo, e começa a ensinar. E as pessoas, elas começam a ficar maravilhadas com o que ele tem dito. Por quê? Porque ele não era uma pessoa que tinha participado ali das escolas rabínicas, ele não tinha ali um mestre que o havia ensinado, porém ele falava com autoridade. E esse momento criou ali no meio daquele povo uma grande controvérsia, porque alguns olhavam para ele e diziam que ele era um enganador do povo, e outros diziam: não, esse homem, ele precisa proceder de Deus para dizer as coisas que ele diz. E então, assim, a história segue e nós chegamos no versículo principal dessa nossa manhã. Quando chega, então, o último dia da festa, esse último dia da festa, diz o relato, que aquela procissão que acontecia do tanque de Siloé até o templo era feita 7 vezes nesse último dia. E eles estavam, então, repetindo aquele ritual de todos os anos e realizando aquela procissão por 7 vezes entre o tanque de Siloé e o templo. E aí, Jesus, nesse momento, ele se levanta e ele profere algumas palavras que é o centro do que a gente precisa entender essa manhã. Lá no verso 37 diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aqui é o Jesus restaurador da nossa sede. É aquele que, ao olhar todo aquele cerimonial que estava acontecendo, queria apontar para aquele povo que ele não era simplesmente um tanque de Siloé, mas ele era rios. E é interessante quando nós vemos aqui o convite que ele faz, né? Ele diz o seguinte: olha, venha a mim. É um convite para crermos em Jesus, para recebermos a salvação, para trocar os contextos cerimoniais pelo centro de todo o cerimonial, que é Jesus Cristo. É esse o convite que ele estava fazendo para aquele povo, e ele faz para nós também hoje. E aí nós vemos algumas características nesse verso que eu gostaria de destacar essa manhã. O convite de Jesus é um convite universal. Ele diz assim: olha, todos que crerem em mim. Então é um convite universal, que não importa a nossa origem, não importa a nossa formação, não importa o nosso status social, não interessa quem nós sejamos. O convite de Deus para ir até a fonte é universal. É um convite que ele realiza para todos nós. É um convite também para uma relação pessoal. Ele diz assim: olha, venha a mim. É um convite para que nós estejamos ao lado dele, para que nós tenhamos uma comunhão pessoal com ele. Mas também é um convite para quem anseia, para quem quer a salvação. Porque ele diz assim: olha, se alguém tem sede. E aí é interessante, né, nós pensarmos nesse texto: se alguém tem sede. Por que nós dizemos aqui que é para quem anseia? Porque eu preciso ter consciência que eu tenho essa sede.
Eu preciso ter consciência que eu preciso dessa água. É para esse grupo que Jesus está fazendo esse convite. É um convite também para uma experiência. Não é um convite de contemplação, não é um convite analítico, é um convite para uma experiência. Ele diz assim, olha, venha e beba, participe comigo, esteja junto comigo. E finalmente, né, é um convite condicional. Quando Jesus diz se, né, quando ele diz lá, se alguém tem sede, se quer dizer assim, olha, é claro que eu tenho para te oferecer um melhor nessa vida, mas se você quiser receber isso. Então nós temos aqui nesse pequeno verso, nessas palavras de Jesus para aquele povo, mensagem que ecoa aí ao longo do tempo e também chega até nós com os mesmos convites. Ele hoje quer convidar a cada um de nós para irmos até a fonte verdadeira, aquela que flui água viva. Não uma sede terrena, essa que nós temos aqui nesse mundo, mas uma sede de salvação, uma sede eterna. Um convite para nós nos relacionarmos pessoalmente com Ele. E mais do que isso, para vivermos uma experiência. Um convite para todos que têm anseio de salvação. E um convite para aquele que permitir que Jesus ofereça essa água da vida. Jesus, ele amplia, né, nesse momento, essa ideia do tanque de Siloé, que existia naquele local. E vamos pensar, um tanque é uma água parada, né? É uma água que, por suas características, não poderia nem produzir vida. De repente, salobra, não sei como era aquela água lá, o pastor Marcelo está aqui, estudioso, deve saber alguns detalhes maiores ali do tanque de Siloé, não sei. Mas nesse momento, Jesus, ele se apresenta assim, olha, fluirão rios. Então, assim, ele não diz fluirá um rio, mas ele diz fluirão rios. E aí é muito interessante essa colocação de Jesus, porque, olha, vamos pensar no nosso contexto, né? Um rio, numa região, ela é capaz de quê? Ela é capaz de regar uma plantação, ela é capaz de gerar eletricidade, ela é capaz de alimentar uma comunidade, não é? Nós temos, por exemplo, algumas regiões desérticas no mundo. Vamos pegar, por exemplo, a região do Egito. Mas onde está o rio Nilo é uma região super produtiva. Isso graças a quê? A água que tem ali, né? E nós vemos ali na história diversas civilizações se formando às margens de diversos rios, porque eles sabiam que daquele rio viria vida. Eles poderiam, então, se estabelecer e crescer naquele local. Mas Jesus, nesse momento, ele diz assim, gente, mas não é esse simples rio capaz de produzir tudo isso. Eu estou dizendo que quem beber da água que eu ofereço, fluirão rios de água viva. E aí, assim, eu aproveito, nesses minutos finais, para retomar a experiência da irmã, do testemunho que nós ouvimos aqui. O convite hoje não é só para que nós recebamos a bênção através da água viva que é Jesus Cristo. O convite é que nós recebamos essa bênção e permitamos que essa bênção transborde e alcance todos aqueles que estão à nossa volta. Que abençoe todos aqueles que precisam ouvir falar de Jesus. Imagine, olha, nós ouvimos hoje um testemunho de uma irmã que se tornou adventista pelo testemunho da sua psicóloga, que ela nem até então sabia que era adventista. E ela disse, olha, foi primeiramente a intercessão da minha psicóloga que fez a diferença na minha vida. Uma pessoa que bebeu da fonte da água da vida e permitiu que de si fluísse rios de água para aqueles que estavam à sua volta, por exemplo, para a sua paciente. Então, o convite de Deus para nós, nesse dia, ao final dessa semana de evangelismo do Ministério da Mulher, estamos terminando uma semana, mas a restauração que Jesus quer que aconteça em nossa vida é diária, que nós possamos permitir, primeiro, reconhecer primeiro que nós temos sede, querer ter um relacionamento e uma experiência pessoal com Jesus Cristo,
beber dessa água e permitir que essa água transborde a ponto de abençoar todos aqueles que estão ao meu lado. Eu queria terminar com um texto que está aqui em Ezequiel e aproveitar esse verso de Ezequiel para entender a maravilha que Deus pode fazer através de nós. Ezequiel aqui está falando de rios que saem do trono de Deus, e aí ele diz assim, olha, no capítulo 47, no verso 8, ele disse assim: então me disse, essas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem essas águas tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Queridos, Deus quer que sejamos esses rios que fluam vida. Deus quer que a gente passe pelo Mar Morto e transforme esse Mar Morto em água doce, que dele saia vida, e essa vida aí se expanda por esse universo. É propósito de Deus que nós sejamos esses agentes, porque foi a cada um de nós que Deus deu a missão de pregar a sua mensagem nesses últimos dias. A gente sabe que a palavra de Deus e os escritos de Ellen White diz que Deus poderia ter já terminado com essa história e pedido para que os anjos fizessem toda essa obra. Mas ele disse o seguinte: olha, não, eu quero que esse ser humano que eu criei, eu quero que a Elaine faça esse trabalho lá na terra, que ela beba da minha fonte e que ela transborde essa fonte para todos que estiverem ao seu redor. E que nós possamos nos encontrar com esse Jesus Cristo, o Deus vivo, restaurador da vida, muito em breve, e que possamos habitar as mansões celestiais, louvando o seu nome e agradecendo pelas maravilhas que Ele tem feito em nós e também através de nós. Que Deus nos abençoe. Quanto tempo passou desde que João recebeu a visão e um anjo de Deus ordenou que não fosse selado. O servo de Deus escreveu o que o viu e enviou a todo mundo. E eu creio você quer saber o que Deus revelou, o que Ele quer nos falar, o que Ele nos revelou.
diferente, linguagem, profecias indicam o fim se aproxima. Um terrível conflito se trava por toda a terra. Porém, nesta história existe um personagem central que me impressiona. Jesus Cristo é a revelação, Senhor dos senhores. Com grande glória virá e Ele quer nos salvar. Oh, oh, oh. Que gloriosa realidade que este livro santo nos revela. Jesus Cristo é o centro, primeiro e último, pois lá na cruz venceu o mal. Hei de ver, hei de ver, hei de ver Jesus voltar. Alô, alô. Querido e bom Deus, como foi bom estudar a Tua palavra através dos escritos de João essa semana. Queremos, Senhor Deus, agradecer a Ti, porque o Senhor é o restaurador das nossas vidas. E através das mensagens nós entendemos que, seja qual for o nosso problema, seja qual for a nossa dificuldade, o Senhor é o Eu Sou, aquele que atende a cada uma das nossas necessidades. Se temos, Senhor, fome de pão, o Senhor é o nosso pão da vida. Se somos religiosos que frequentamos a igreja como Nicodemos, mas não somos cristãos que andamos ao seu lado, o Senhor restaura a nossa comunhão contigo. Se temos problemas, Senhor, em nossos relacionamentos, o Senhor faz milagres como fez na boda de Caná. Queremos pedir, Senhor, que tenhamos consciência dessa sede da água da vida, que tenhamos, que nos coloquemos nas suas mãos, Senhor, e que supliquemos para que o Senhor nos dê essa água, confiante de que de nós, não por nós, mas por sua vontade, fluirão rios que alcançarão outras pessoas e também poderão ser transformadas e restauradas como nós. Pedimos que nos abençoe como igreja, que esteja aqui nessa igreja do Campo de Fora e que findamos essa semana do evangelismo, mas que cada um que está aqui continue o seu ministério nessa terra, abreviando a sua volta. Esteja conosco, Senhor, nos abençoe, nos despeça com a Tua presença e esteja conosco ainda nas demais atividades desse santo dia. Em nome de Jesus, amém.